Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que depois dessa animação aqui, podia terminar por aqui, né? Bom, eu sou o Tadeu. E eu sou Nayara. Nossa primeira vez nessa situação. Na verdade, contrataram um casal muito bom, cheio de unção, mas eles não puderam vir. E como hoje vocês não pagam nada mesmo, ninguém vai pedir dinheiro de volta, né? Então, vai a gente. Calma, gente. É muito, muito bom ver essa igreja, né, tão lotada, né? Que possamos nessa noite ser instrumentos, né, da voz de Deus e que seja uma noite que fique guardada no coração de cada um. Bom, a palavra que nos foi colocada, né, nessa noite para trazer aqui para vocês é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 36, né? Quem tem Bíblia pode abrir. Quem tiver com o celular também, se quiser colocar aí, né, na Bíblia para a gente acompanhar juntos. Então vamos lá. Depois que todos estavam saciados, né? Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então eles, que estavam na barca, prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Bom, meus irmãos, nessa noite, né, no tema que nos foi proposto, essa passagem nos traz 3 pontos para reflexão. É um evangelho muito conhecido, né? Acredito que todos já escutaram inúmeras vezes. Existem homilias aí muito fortes e potentes. Mas a gente, né, pensou em trazer a nossa visão sobre o medo de Pedro, né? Então, os 3 pontos que a gente mais conversou e colocou em oração foi a respeito de Pedro, a tempestade e a salvação em Jesus, né? Então, só para contextualizar, né? Um capítulo anterior a esse é aquele capítulo no qual Jesus está com a multidão está faminta e eles têm fome. Só que os discípulos chegam para Jesus e aí Jesus fala: dá-lhes de comer. E os discípulos olham para Jesus e falam: mas Senhor, nós só temos
5 pães e 2 peixes. E aí o Senhor fala, traga até mim. E ali Jesus faz a multiplicação dos pães. E ao final de mais ou menos, na Bíblia fala que são aproximadamente 5.000 homens, né? Todos alimentados, comeram fartamente e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixe. Então, acabando esse episódio, Jesus vai pedir para os discípulos, né, que eles entrem na barca e eles vão para o outro lado do mar da Galileia. E no texto, não sei se vocês repararam, mas ali fala que é a 4ª parte da noite, quando Jesus aparece aos discípulos. E essa 4ª parte são mais ou menos 3 horas da madrugada. E aí, lendo o texto, né, pensando, refletindo, eu fiquei... O que o Senhor queria com isso? Sobretudo, atravessar o mar da Galileia, né, alto mar. E Jesus já sabia que os ventos eram contrários. Jesus já sabia que o mar não ia estar bonzinho. E aí eu fiquei pensando, será que não poderia esperar até outro dia, né? Até amanhecer? Mas o Senhor com certeza tinha algo reservado para os seus discípulos, especialmente para os seus discípulos, né? Na Bíblia a gente vai encontrar vários momentos no qual Jesus está com a multidão, tem vários testemunhos. Mas esse momento, essa passagem especial, Jesus está só o Senhor com os seus discípulos. Então o que o Senhor, né, gostaria de mostrar aos discípulos? Com certeza Deus tinha algo para eles, algo que ficaria eternizado no coração deles. Bom, rapidinho, deixa eu só pra... Isso não estava no combinado, amor. Mas só para contextualizar, né? Porque eu fiquei pensando, né? É difícil a gente imaginar, se colocar, porque eu queria que a gente se colocasse no lugar deles e sentir o que eles sentiram. Esse medo, esse ver o fantasma, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Porque acho que, né, se alguém já andou... Primeiro que nós moramos em Londrina, então aqui não tem mar. Então acho que para quem já andou de barco, não é com tanta frequência, né? E nem pegar ventos fortes em alto mar. Então eu fiquei imaginando a seguinte situação, especialmente para nós mulheres, né? Vamos fazer de conta que a gente está lá na nossa casa e que é tarde da noite, né? Que é noite e a gente está sozinho. No máximo, né? Com nossos filhos pequenos, a gente está sozinho. E de repente, não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já aconteceu. Você escutar, né? Passos ou alguma coisa, parece que abriu a porta, barulhos aleatórios na casa, que você para e pensa e fala assim, meu Deus, eu estou sozinha, não tem ninguém aqui, né? Aí aquela, não sei, né? Vocês já sentiram isso? Aquela, será que é, né? Será que é um ladrão? Será que é uma alma penada? Será, né? Não é. E de repente a gente fala, e aí, fica no quarto, me tranco, vou ver o que é. E quando você, né, vai, de repente descobre o que é o seu marido, que não era para estar lá, mas, né, veio mais cedo, chegou, ou até mesmo um parente, né, que você não estava esperando e entrou, abriu o portão. Chegou na hora errada, né? Olha o perigo. E aquele alívio que a gente sente, né, de saber que... Agora, conta você, como homem, porque isso é mulher, né? Homem não vai ter esse sentimento. Fala Jamais. Alguma situação que talvez vocês, homens... Que a gente tem medo? Que teriam medo. De vocês. Não é? Fora isso? Não lembro. Fala aí. Também não, né? Não, eu sempre penso em questão da proteção familiar, né? É uma coisa que a gente sempre conversa. Então, assim, o que me traz mais medo é eu estar impotente na defesa da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu acho que essa é a única situação, assim, que me causaria apavoro igual eles sentiram, né? E aí...
E aí, de repente, né, então eu imagino que foi mais ou menos essa a situação, né, tentando imaginar, e o alívio que os discípulos sentiram mesmo quando viram Jesus. Pode ir? Certeza? A gente está treinando hoje, tá, gente? O grande contexto de tudo isso é a questão do medo de Pedro, né? Mas Pedro, ele avançou, ele saiu do barco, ele andou até Jesus, ele pediu isso. E os outros ficaram no barco, né? E talvez nesse momento eu queria que vocês pensassem, hoje, na situação na qual vocês vivem, né, cada um refletisse qual é o maior medo. O que te traz mais medo? É o medo de repente, perder o emprego? É o medo de, né, morrer? É o medo de perder um ente familiar? É o medo de ficar sozinho? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? E aí, quando a gente traz para a ciência, né? O que é o medo? O medo nada mais é do que a solidão. O medo, ele é a ausência daquilo ou daquele que tem poder, né? E a gente precisa, para que esse medo seja cessado, de alguém mais forte e poderoso, né? Que você confia e que esteja ali no seu lado, exatamente no momento que você precisa. E é exatamente isso que Jesus, né, quer trazer para nós, especialmente nessa passagem. Jesus quer triunfar sobre o nosso medo, sobre aquilo que, né, nas nossas necessidades, aquilo que muitas vezes esse medo que nos arronda, o escuro que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes na nossa vida, né, algum problema que você fala assim, putz, o que eu faço agora? E Jesus, ele simplesmente quer ser essa luz na qual ele é, né? Mas sobretudo nesse episódio, os discípulos estavam ali, na madrugada, às 3 horas da madrugada, o horário de maior escuridão. Imagina, né, eles enxergaram e quando... Então, eu pedi para vocês entenderem né, como é sentir esse alívio. Porque imaginem, né, o medo que eles sentiram. E a hora que eles viam Jesus, eles sabiam quem era o seu Senhor. Eles sabiam. Então, aquele alívio de, opa. E é Jesus, né? Jesus, ele quer ser essa luz em meio ao breu, em meio às dúvidas que nós temos. E é esse medo que nos afasta de Deus, né? Assim como foi com Pedro. Ele sentiu os ventos fortes, ele que era um pescador, então ele conhecia disso, ele conhecia dos ventos, ele conhecia das tempestades. Ele não era uma pessoa leiga igual a gente que pega um barco e sai em alto mar. E mesmo assim ele sentiu medo. Mas e é esse medo que nos afasta de Deus. E hoje em dia a gente pode trazer para a nossa realidade o medo de ser católico, o medo de educar os nossos filhos como devem ser educados, o medo de fazer as coisas como tem que ser feitas, de enfrentar o mundo como a gente precisa enfrentar, levantar a nossa bandeira, sermos família realmente, porque todo mundo está aqui para isso, né? Ninguém veio aqui obrigado, ninguém está aqui de passagem ou porque estava passando ali na rua e entrou. Todos nós estamos buscando a mesma coisa, né? E é esse medo que nos afasta de Deus. E para isso a gente tem várias situações que a gente pode nos fortalecer em Deus, né? Nós temos ferramentas para isso. Tem pessoas que conseguem sozinho ter uma vida de santidade. Eu não consigo nem com muita ajuda, mas melhor, né, com ajuda do que sozinho. Ô Edson, não faz assim não. A gente tem muita situação que a gente pode se apoiar, né? A Santa Missa, a Eucaristia, terço, confissão, e a própria comunidade, né? A comunidade, para mim, é um caminho de santidade. Assim como a Nayara, né? A minha família, porque sem ela eu não vou para o céu.
e ela vai ter que me ajudar, e é difícil. Mas a comunidade em si é muito importante, né? Vocês fizeram um projeto, né? Bastante gente aqui do projeto. E eu sempre falo para todo mundo, eu não deveria estar aqui hoje. Não é o meu dom, mas como diz sempre o Jefferson, quem obedece não erra, né? Então nos foi colocado para estar aqui, então vamos lá. E eu só falo, vai, esteja na comunidade, esteja em comunidade, esteja em oração com a sua família, com a sua esposa, reza o terço junto, porque isso fortalece a sua fé. É igual você ir na academia e fazer uma atividade física, vai te fortalecer. E a oração é a mesma situação. A comunidade é uma forma para isso, né? Eu me vejo muitas vezes, às vezes eu falo, meu Deus, eu não sou nada perto desses homens aqui, mas eu vou na onda deles. Eu vou passar a mão ali na hora da saia, né? Às vezes o pessoal junta aí, vou dar um spoiler para vocês, tá? Às vezes junta lá fazer oração e tal, e começa umas orações e todo mundo junto. Eu falo, meu Deus, eu faltei essa aula, que essa aí eu não sei. Aí eu fico igual a Ana cantando ali, tipo em inglês, né, que você falou. Mas estou lá. E aí quando você sabe também, parece, né, Herbert, time de futebol, quando vai rezar no vestiário lá, Pai nosso que está no céu. Aí eu me empenho. Mas viver em comunidade é isso, né? Estamos aqui buscando o mesmo fim, e é uma ferramenta para que a gente se fortaleça nessa fé, né? Que se Pedro, que era o apóstolo primeiro, né, que em todas as passagens Pedro é o primeiro, que Deus o escolheu, né? Jesus já sabia que ele ia, não só ele, né? Ele sabia que ele mandou que eles fossem na tempestade. Jesus sabia da tempestade, sabia que a tempestade estava vindo, e mesmo assim ele ordenou. Ele queria testar essa fé deles, mas não porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que Pedro ia andar e ia afundar. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele já sabia. Como depois disse que Pedro ia negar, mas ele sabia, mas mesmo assim, mas não para testar a fé de Pedro, mas que Pedro mesmo se testasse. E mais para frente, né, em relação à fundação da Santa Igreja, que Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. É no futuro. Pedro não estava pronto ainda, mas ele sabia que ali ia ser fundada a Santa Igreja. E o Senhor, ele fala, né? É aquele que fala, não temas, sou eu. Coragem, eu estou aqui. E nessa hora que ele fala, não temas, sou eu, é a hora que o vento, ele cessa, né? Ele dá uma acalmada. Mas o legal disso é que quando o Senhor fala que, né, não temas, sou eu, e os discípulos, eles sentem aquele alívio no coração, eles não foram teletransportados. Ou seja, Deus não tirou eles da situação, né, de alto mar, e levou para terras firmes. Jesus a situação continuou a mesma. Exatamente. Tanto é que depois Pedro, né, quando Jesus aparece, fala, não temas, sou eu, Pedro, Senhor, se for tu mesmo, então me deixa caminhar sobre as águas para ter contigo. E o que acontece com Pedro? Pedro, imediatamente, né? A personalidade de Pedro era impressionante. É uma das personalidades, assim, na verdade, eu sempre me identifiquei muito com Pedro, né? Pedro é sanguíneo, então Pedro né, Rodrigo, Rodolfo, Rodrigo, é a careca, né? E aí Pedro, né, vai imediatamente, e ele, escutando, né, sentindo os ventos fortes, Pedro afunda. Mas Pedro sabia que era o Senhor dele. Pedro não tinha dúvida, porque eu acredito assim que se Pedro por mais que, né, que ele fala, Senhor, se for tu mesmo, então me deixarei contigo.
Mas Pedro conhecia, Pedro confiou. Porque se ele duvidasse que era o Senhor, eu acho que ele não teria não ia ter colocado o pezinho. Até porque Pedro era pescador. Ele conhecia o mar como muitos, né? Ninguém conhece o mar tão bem como aqueles que vivem, né? E tiram o seu sustento do mar. E Pedro afundou. Pedro, assim como nós, em muitas situações da nossa vida, a gente está ali, né? E essa passagem é demais, assim, sobretudo que a gente ficou refletindo, estudando ela, e você lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e todas as vezes que você lê ela, parece que Deus fala algo no seu coração, e tem tanta coisa a ser tirada. Na nossa vida, quantas e quantas vezes, né? A gente está lá, a gente sabe que é o Senhor, a gente, né? Pedro tinha um amor por Jesus, Pedro confiava em Jesus, confiava, mas a fé de Pedro, ela não estava madura, E Pedro afunda, assim como nós, né? Imagino que Pedro também, até por toda a sua trajetória, Deus tem muito a nos ensinar. Assim como os santos nasceram santos, né? Os santos nasceram pecadores, como todos nós somos, com a mancha do pecado, mas eles compreenderam que a graça de Deus na vida deles, né, era maior que qualquer coisa. E aí agora, quer ir para Pedro? Quer ir para quem? Quer ir para Pedro? Quer ir para Pedro? Pode ir para Pedro. Então, deixa eu só contextualizar, né, um pouco de Pedro, porque eu falei assim, a gente tem que falar de Pedro, porque Pedro era um requinte, né? Então, esse homem que, em meio à tempestade, diante do medo, ele esquece a presença do seu Senhor e afunda, né? Pedro era um homem, como eu já disse, de personalidade, intempestivo, ele era intenso, né, em tudo que fazia, e também no seu jeito de demonstrar o amor ao Senhor. E aí, mas o mais legal é que nós, posteriormente, no capítulo 16, a gente vai ter a seguinte situação. Junto de seus discípulos, Jesus faz a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, o que ele responde? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Simão Pedro e fala, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, porque não fostes a carne nem o sangue que te revelastes, mas meu Pai que estás no céu. Olha que interessante. 2 capítulos, né, depois, no capítulo 14, Pedro está lá afundando. E no capítulo 16, ele faz a sua profecia de fé. Que loucura, né? Sabe, justamente porque para entender, para Jesus mostrar que Pedro estava caminhando. E São Pedro, ele é a rocha, né? Ele é a futuramente, depois, Deus vai confirmar, vai falar assim, Pedro, tu és Kefas, né? Kefas em hebraico, que significa Petros, em latim, e para nós traduzido como Pedro, que é pedra, a rocha firme da igreja. E é muito interessante a vida de Pedro, né? Que de um simples pescador, que era um empresário na época, né? Abandonou tudo para seguir Jesus. E chucrão do jeito que ele era, foi a pedra fundamental da nossa fé, né? Que nós temos hoje. Então, na função do primeiro Papa, a gente precisa se espelhar muito nisso, né? O Pedro de Simão, que Simão significava frágil, mole, virou a pedra, né, de Pedro. E nós também temos essa possibilidade, né? Vendo a vida dos santos, eles eram gente como a gente, né? Não precisa ir muito longe. Nós temos exemplos perto, né? Madre Leônia, que já está aí no processo. Né? Tudo que eles fizeram, por que nós não? Né? Eu não tenho esse dom, mas por que não na minha família, pelo menos? Né? Com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha
meus pais, meu irmão, meus amigos, ser um pedacinho de fé para esse que o mundo hoje, gente. Vocês sabem o jeito que está. O demônio não se manifesta mais. Você não vê mais possessão demoníaca. Não precisa. Só você ligar a TV. Né? Quem duvida, pega o Jefferson um dia e conversa com ele sobre o que ele enfrentava lá na Canção Nova, ajudando lá nos exorcismos. O que acontecia, o demônio fazia com as pessoas. Hoje não precisa. Só ligar a TV. Mas a gente vai deixar isso na nossa casa, na nossa vida. A gente tem que ser corajoso nisso. Rezando, tirando aquilo que não é de Deus na nossa casa, na nossa família, fazendo terço. Não precisa levar a vida de oração assim, terço diário, rosário diário, missa diária. É uma bênção a gente chegar lá. Espera um dia conseguir, igual tem uns irmãos aí que conseguem. Mas seguindo aí, pelo menos, a regra de vida da comunidade, eu estou no caminho. E se eu afundar, Jesus me salva. Pelo amor de Deus. Porque se não for por Jesus, não vai ser por ninguém. Se eu fosse começar do dia para a noite, ter que ir na missa diária, terço diário, rosário, ia dar 15 dias, eu ia falar, meu Deus, não aguento mais. Mas é uma construção, é esse exercício da fé. Entender o que é a Santa Missa. Você vai só no domingo? Beleza, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas vai com o coração aberto. Tenta entender. Jesus se faz ali presente. Alguém já relou em Deus aqui? Você já relou em Deus? A gente, na Santa Missa, tem essa oportunidade. É um presente de Deus na nossa vida. É Jesus que está ali presente. Como ele se mostrou como um farol ali para Pedro, que todos achavam que era um fantasma. É Deus na nossa vida, está presente na Eucaristia, gente. É como o Carlo Acutis falava lá. Se todo mundo entendesse o que é Eucaristia, as igrejas estavam, gente, brigando para entrar. Olha a oportunidade que a gente tem. Amanhã a gente tem, né, a adoração. A gente tem é uma bênção na nossa vida, né? Por isso que eu sou suspeito de falar da comunidade, porque eu me empolgo um pouco. Mas é uma coisa que é Deus ali presente. Uma hora que eu estou ali, olhando para Deus, adorando a Deus. Não é um simbolismo, não é uma partícula que está ali, é Deus que se faz presente na nossa vida. Que a gente possa, como católicos, aproveitar isso, essas ferramentas que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé, para que a gente não afunde, mas que se a hora que afundar, Jesus me salva, que sem Ele a gente não vai ser salvo. E é lindo essa, né, trazendo Pedro para cá, ver essa construção na fé de Pedro, porque Pedro vai lá, né, afunda, e aí ele fala, Senhor, me salva. Jesus pega Pedro pela mão, puxa Pedro e fala, homem fraco na fé, por que duvidastes? Quantas vezes, mas me toca tanto, porque você fala assim, gente, nós somos assim, eu não sei, né, mas eu sou assim, meu Deus, quantas e quantas vezes, gente, acho que todo dia, né, Jesus está lá e a gente está indo, filho, mas aí acontece qualquer coisa, cara, né, a gente afunda. E aí tá Deus lá de novo, dando a mão, mas é Pedro, entende? Todos nós, mas é Pedro que depois vai ser o Papa, primeiro Papa da igreja. E é legal que quando, posteriormente, né, Jesus vai falar a Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus é sábio, né? Ele fala, edificarei. Eu edificarei a minha igreja. Eu não falo, eu edifico aqui e agora. Porque Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto. Que a fé de Pedro ainda não era robusta. A gente vai ver muitos episódios ainda. Pedro, a última ceia,
ainda vai ter a última ceia, né? E na última ceia, quando Jesus fala, revela mais ou menos, né, para os apóstolos, para os seus discípulos, apóstolos, a forma que ele iria morrer, e aí ele dá o seu, ou dá o seu corpo e seu sangue como alimento. E quando Jesus revela, gente, ó, gestante, quando Jesus revela, né, quando Jesus revela a Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, eu não deixarei que nada aconteça com o Senhor, nada, eu darei a vida por ti. Olha que profissão mais linda, né? Que amor que Pedro tinha por Jesus, um amor tão, né? E Jesus sabia que ele não estava pronto ainda, né? Mas Jesus sabia que aquela fala de Pedro era sincera. E aí, né, logo depois, Jesus vai para o Getsemane, e os discípulos, os apóstolos dormem, né? Os apóstolos dormem, não aguentam ficar orando com Jesus. E aí, quando encontram Jesus e vão carregar, Pedro, pá, na lança e corta as orelhas do soldado. E aí, naquela mesma noite, então, na Santa Ceia, fala assim: Pedro, é lindo sua fé, mas ainda hoje, antes que o galo cante pela segunda vez, tu me negará 3 vezes. Né? E aí acontece, Jesus vai ser entregue à morte, e acontece as 3 negações de Pedro. E aí depois, quando Jesus ressuscita, na terceira vez que Jesus aparece para os seus apóstolos, quando eles, né, estavam ali fazendo a pesca, e eles não estavam encontrando peixe, Jesus fala para lançar as redes. Pedro vai lá, ele sabia, né, que era o seu Senhor, eles vão lá, lançam a rede, pescam 153 peixes, e aí ali, né, Jesus faz os seus apóstolos pescadores de homens. E aí, neste momento, Jesus vai olhar para Pedro e fala: Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então vai, apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro vai e pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro triste, né? Porque já era a terceira vez que o Senhor perguntava. Fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta minhas ovelhas. Nesse momento acontece a cura de Pedro. E Jesus reafirma, né? A vocação de Pedro, né? Que daqui, apacenta minhas ovelhas, ele confirma a vocação, que Pedro seria o primeiro Papa da Santa Igreja. Não? E essa vocação para nós, ela também é muito importante, né? Nós que estamos aqui hoje, como maridos, a nossa vocação é essa: levar a nossa esposa, a nossa família rumo ao céu. Não tem uma tempestade que nos faça afundar. A partir do momento que a gente tomou essa decisão, e eu tenho certeza absoluta, igual a gente conversou essa semana, Deus não permitiria o nosso matrimônio se não fosse a vontade dele. Ele permite, às vezes, que as tempestades aconteçam na nossa vida. Imagina um matrimônio. Então, se a gente tem uma tempestade, tem uma situação difícil, uma doença, não importa. Não importa. O nosso caminho de salvação e de santidade é na família. É com a nossa esposa, primeiramente. É a ela que Deus confiou para nós. E depois, a vida dos filhos, que também é a nossa vocação. Educação, direcionamento, é a nossa responsabilidade. Porque se deixar para o mundo, não vai dar certo. Então não importa se é momento de oração na hora do almoço, se é rezando, indo no carro, é construção da fé. É a construção do nosso caminho de santidade. E um passo de cada vez. A gente não pode não se sentir digno, porque Deus nos capacita. Jesus nos salva. A misericórdia de Deus é infinita, mas Deus é justo. A gente não pode se esquecer disso. Deus é justo. Então vamos assumir a nossa fé.
assumir a nossa vocação. Nós que não temos a vocação da ordem nem religiosa, é o matrimônio. Então, com base nisso, a gente precisa assumir o nosso papel, que hoje é tão difícil, e não só em casa, não só quando está na frente da esposa, é no ambiente de trabalho, é nos grupos de amigos de WhatsApp. Não permitir que isso entre na nossa casa. E muita gente sabe do que eu estou falando. Não permitamos isso, porque o demônio entra sem você pedir. E vai influenciar, sim, a vida, o matrimônio, o casamento, a vida sexual, vai influenciar tudo negativamente. Então nós temos ferramentas, como ali naquela passagem, Jesus era o farol para aquele barco, nós também temos um farol. Nós temos Jesus na Eucaristia, nós temos a Santa Igreja, nós temos a nossa esposa, que tem que ser também um farol, um direcionador para nós. E é isso, né? Acho que a solução, né? A solução para o nosso medo, as nossas dificuldades, né? É crermos de forma assim obstinada naquele que disse que sempre estaria conosco, sempre. E Ele está conosco, né? Que se passamos por alguma situação da nossa vida na qual a gente não entende, é porque nós não temos a sabedoria de Deus, né? O porquê que estamos passando aquilo. E se talvez não queremos passar por aquela situação, né? Não queria passar pela situação que nós passamos, é porque nós não somos bons com Deus. Deus, o Cordeiro de Deus, aquele sem mancha, sem pecado, Deus deu tudo o que Ele tinha, o Seu Filho unigênito, para que Ele desse a vida por nós. Jesus se entregou numa morte de cruz, de forma tão cruenta e violenta, para que nós possamos ter vida. Então Jesus já fez tudo, Jesus já fez a parte mais difícil, entendeu? A gente ficou com a facinha, né? Deus já fez. O que sobrou para nós? Só sermos fiéis. Sermos fiéis, né? E acreditar que mesmo que não é fácil, que a tempestade, aos ventos, que o Senhor está lá. O Senhor está lá. E Jesus quer nos ensinar a confiar na Sua presença, né? Na nossa vida. E com a certeza, né? De que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que não existe dor ou sofrimento que Deus não tire dali um bem maior. Não existe. Deus é tão generoso que mesmo por conta, muitas vezes, do nosso pecado, porque claro que às vezes acontecem coisas na nossa vida que está fora do nosso alcance, né? E Deus sempre permite. Mas Ele sempre tem algo maior e maravilhoso. E mesmo quando aquele acontecimento, que muitas vezes é causa e consequência, né, do nosso pecado, mesmo assim, Deus, em Sua bondade, né, Deus sempre extrai extrai o melhor, extrai o mel, extrai aquilo que depois faz, né, que não só nos santifica, mas que a gente futuramente vai entender, né, que vai são essas dificuldades que nos faz caminhar assim como Pedro, né, que errou muitas vezes, que falou muitas bobagens, mas que depois, no final da sua vida, entregou, né? Ele morreu por amor a Cristo. Aquele mesmo Pedro que afundou nessa passagem, no final, ele vai dar a sua própria... Onde que eu estou? Está fazendo barulho. Ele vai dar a sua vida por amor ao seu Senhor. Pedro ele entendeu, né? No final da sua vida ele vai entender, ele vai expressar, ele vai, né, com a sua morte, a morte de um mártir, tudo aquilo que ele aprendeu com seu Senhor durante toda a sua vida. Pedro vai morrer crucificado, assim como Jesus, mas ele vai pedir para que morra de cabeça para baixo, porque ele não é digno
de morrer da mesma forma, né, na mesma morte de cruz que morreu o seu Senhor. É difícil a gente entender, pelo nosso humano, que até as tempestades da nossa vida são permissões divinas. É difícil isso. Né? Tem situação na nossa vida que fala, não acredito que Deus deixou que isso acontecesse comigo. Comigo? Eu sou tão bonzinho, faço mal para ninguém, né? Trato mais ou menos minha esposa. Né? Mas tem tanta gente ruim nesse mundo. Perdeu um filho, né? A Bruna que está passando por isso agora, a gente perdeu também. Deus deixou isso acontecer na minha vida. Mas o que Deus quer de mim? Que egoísta que eu sou, né? Só estou pensando em mim. A gente tem um anjinho rezando por nós lá no céu, né? Não teve que passar por esse... Ele foi privilegiado. Ele ou ela, não sei. E por que eu estou me lamentando aqui? O que isso trouxe na minha vida que me fez crescer ainda mais? Crescer no sentido espiritual, tá? Porque, né, Júnior, a gente não cresce mais. Mas é difícil de entender. As tempestades que vocês estão passando, eu nem sei. Cada um aqui, às vezes você olha o meu irmão, ele está feliz, está contente, você nem sabe o que ele está passando. A tempestade que está na casa dele, uma doença, né? Ver o Edson sorrindo quando estava doente. Como é difícil entender. Pô, um cara, desculpa o perdão da palavra, mas é foda. O Edson é foda, meu. Quem conhece ele sabe. O bicho é foda. Passar o que ele passou. Mas se não serviu para ele, serviu para mim. Para ele eu tenho certeza que serviu, mas para mim serviu muito. Ver passando por essa situação de fazer químio, de cirurgia. Agora, se as tempestades vêm e vão e a gente não aprende nada, não me faz melhor em nada, eu acho que chega uma hora que Jesus joga a toalha, fala, vou te fazer rico logo e pronto. É isso que você quer? Se a tempestade vem na nossa vida e a gente não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar Jesus e dizer lá, Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. Se a tempestade está passando na nossa vida e isso não está acontecendo, meus irmãos, além de estar na tempestade aqui, o negócio vai ser pior depois. Porque a gente não vive numa igreja da prosperidade. A gente não está aqui para ser próspero, para ser rico, para estar num ambiente bonito, para ter o carro do ano, para ter uma casa legal, chamar os amigos para fazer churrasco. Que Deus abençoe, se tiver. Mas é mais difícil o rico, né, passar no... Mais fácil passar no buraco da agulha do que entrar no reino do céu. Então, essa questão da tempestade veio muito forte para nós. O nosso testemunho não é muito pesado. Eu estava, né, pensando assim, mas enquanto eu estava finalizando e rezando, e aí eu me lembrei, eu nem ia falar, mas foi hoje, aí eu estava lembrando, né, me recordando de como o Senhor é bom o tempo todo, nas pequenas coisas, que Deus espera, né, o que Ele quer de nós, assim, o que Ele precisaria de nós, né, fracos, infiéis, meu Deus, não tem nada para oferecer ao Senhor, mas o Senhor nos espera, né, e é só a gente, assim como os santos, se jogar nos braços do Senhor, e Ele, sabe assim, e eu estava me recordando, né, das pequenas coisas que a gente possa entregar para o Senhor, desde
sei lá, tô indo para o centro e preciso, né, de uma vaga. Pequenas coisas, as vontades que tem para comer. E aí eu estava me recordando, eu fui religiosa durante um tempo, né, da toga. E aí eu estava lembrando que todo domingo a gente ia para o Mercadão, tinha feira lá, né? E a gente ia pedir comida, porque a gente, na toca, se vive da providência. E aí a gente, né, ia em cada barraquinha pedir o que estava sobrando, ou muitas vezes o que não foi vendido, né, para a gente levar para casa. Eu lembro que todo domingo eu passava em frente a era a primeira barraca, era uma barraca de pastel, mas que tinha coxinha, era uma coxinha de fubá. E eu passava, meu Deus do céu, que vontade de comer aquela coxinha. E a gente não tinha dinheiro, vivia da providência, né? E eu pedia para Jesus, eu quero aquela coxinha. E aí um dia eu falei assim, eu vou pedir, vai que. Na verdade, assim, foi uma irmã minha que sabia, né? E era meu aniversário, e ela foi lá e pediu a coxinha. E aí a gente ganhou a coxinha. Gente, foi a melhor coxinha. Olha, eu lembro, eu sinto o gosto da coxinha até hoje. Às vezes eu falo que eu quero voltar para Sorocaba só para comer aquela coxinha de novo. Uma coxinha de fubá. Nossa, meu Deus. Mas assim, como Deus é... Eu lembro que eu voltei para casa com tanta gratidão ao Senhor, porque era tão simples, mas... né? Mas assim, as pequenas coisas, em uma outra situação. A gente tinha, na nossa casa, tinha irmãs acamadas, né? E tinha algumas que precisava era dieta, né? E precisava de leite e tal. E tinha acabado o leite. Aí, e tinha acabado e já fazia... Não tinha mais. Não tinha. Eu lembro que entramos todas nós na capela. E aí a gente rezou. Foi coisa de... Não deu meia hora. A gente estava saindo da capela. Chegou um caminhão com 16 caixas de leite. Nossa, Deus é bom, Deus é bom, Deus é providente. Uma outra situação que foi muito marcante. Tinha uma irmã acamada que era aniversário dela. E ela gostava muito de bolo de chocolate. Só que faltava ovo, a gente só tinha farinha, açúcar. Faltava ovo e a gente, como ela gostava muito de bolo de chocolate, a gente foi para a rua, a gente foi batendo de porta em porta, né, nas casas, pedindo ovo e chocolate em pó. E fomos aí andando. E todo mundo usou, a gente voltou com acho que uma dúzia de ovo. Ovo, graças a Deus, né? Todo mundo dava. Até porque... Mas o tal do chocolate em pó, minha filha, ninguém queria dar. E a gente falou assim, Jesus, né? Não é nem para nós, é para uma irmã que gosta tanto de bolo de chocolate. E aí eu lembro que a gente tinha ido por um caminho. A gente tinha uns 4 quilômetros atrás de chocolate. E aí não tinha chocolate. A gente, vamos voltar e vamos fazer bolo de... Como se fala? Bolo de nada, né? Bolo de festa. Ou bolo que não tem sabor. E aí veio um homem. Ele tinha por volta de, 32, 33 anos. Não sei quem era aquele homem. Mas ele veio com uma sacolinha sem estampa de mercado nem nada, mas era um Nescau dentro daquela sacolinha. Ele chegou para mim e para minha irmã e entregou e falou assim, esse Nescau fazia 2 semanas que estava em casa, eu estava para levar, mas nunca conseguia, né? E aí aquilo foi, meu Deus, sabe assim, a generosidade de Deus é tão maravilhoso, né? E agora trazendo um pouco da nossa vida atual, não é nada demais, mas desses medos que a gente passa. Eu sou piloto de avião, não sei se todos, né? Acho que é quase só os meus irmãos de comunidade que estão mais tempo, sabe? E sempre quando é muito difícil, a gente passou, né? Por muitos anos de formação, muitos anos o Tadeu investindo e eu sem trabalhar e a gente investindo. Tá tudo anotadinho. Tenho certeza que sim. E aí, quando foi em 2019, eu sempre... para a mulher é muito complicado qualquer área da aviação que não seja a linha aérea, né? Só que é o lugar mais difícil de entrar também, porque você precisa de uma certa indicação. E depois de conseguir a indicação, existe uma seleção
ferrenha. E eu lembro que eu sempre estudando, né? E quando foi em novembro de 2019, a Gol, eu recebi um e-mail da Gol para participar da seleção. E lá, né? Eu fui e fiz a primeira fase. Eram mais ou menos 480 pilotos e que eles iam selecionar por volta de 100. Então foi uma seleção bem concorrida. E aí eu fiz a primeira fase. Ainda não, a gente fez a primeira fase, não sabia do resultado, né? E aí naquela semana comecei a minha novena para Santa Terezinha. E no 7º dia eu recebi a rosa. Pedi para Santa Terezinha pela seleção, né? Entregando, consagrando a Deus e pedindo. E aí no 7º dia eu recebi a rosa. E depois, no dia 15 de novembro veio o resultado, né? Eu tinha passado, mas tinha ficado em stand-by. Tinha, acho que mais ou menos, chamaram 80 pilotos aproximadamente primeiro. E aí depois aí fizeram a seleção, né, durante uma semana corrida. E depois, não sei por que cargas d'água, né? Acho que não faltou para piloto para consertar a turma, para integrar o número, né, da turma, que eles fecham turmas de 40. E aí chamaram mais 8 pilotos para fazer a prova no dia 6 de dezembro de 2019. Esse 6 de dezembro era uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, que é a sexta-feira consagrada, né, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. E às 3h da tarde. Aquilo para mim assim, eu sei que para muito, né, mas para mim foi um belíssimo sinal de Deus, sinal de que Deus estaria ali. É que a né? Nayara vê Deus em tudo, gente. O que a gente não vê, ela vê. Então eu lembro que nessa época ela estava assim, às vezes estava rezando, estava pedindo para salvar um avião, ela, tá vendo? Confirmação. E é um avião da Gol, e eu vou entrar na Gol. Eu falava, Nayara, mas esse avião passa aqui todo dia, Nayara. Mesmo horário, você está fazendo de propósito. Não é, é confirmação. Tá bom. Mais ou menos. Não era tanto assim. Gente, é que é muito difícil, né? E é muito complicado, assim. Você fica, às vezes tem dúvida. Eu nunca tive dúvida eu amo ser piloto, né? Assim, é algo que, assim, me encontrei. Eu amo fazer isso, mas não vamos combinar que não é fácil, né? Uma mulher, e aí você fala assim, meu Deus, né? Minha vocação como mãe, mas assim, Deus tem um caminho para tudo. E aí eu vou continuar, senão a gente se perde. Pois bem, no dia 6 de dezembro estava fiquei num hotel, né, lá em Guarulhos, porque todas as etapas são em São Paulo. Aí eu fui ver coisa. O simulador tinha estragado aqui em Londrina, ficou... Nossa, porque a gente estava fazendo sessão de simulador para poder, né, conseguir no dia. Porque basicamente a segunda etapa, você tinha que entrar... Eu não sei se todos conhecem, mas todo avião, especialmente esses aviões maiores, existe simulador. O simulador é exatamente igual a um avião. Não é um avião, é uma caixona, mas exatamente, completamente idêntico a um avião de verdade. Então é lá que todos os pilotos fazem os treinamentos, porque não dá para você, né, enfiar o piloto lá sem treinamento para carregar os passageiros, né? Então ele faz várias horas nesse simulador para depois ir para a prática. E aí fazia parte da seleção. Nossa, gente, acho que é por causa da gestação, né? Aí eu fui lá. Daí eu fui. Não é a gestação, eu é assim mesmo, forma. gente. Mas aí eu fui lá. Era o dia, eu tava nervosa. Ai, só Jesus. Era tempestade com ventos fortes. Nossa Senhora. E aí eu lembro que eu acordei, era 7h45. Peguei o celular e fui ver. Eu falei assim, meu Deus, vou para Santa Missa. Mas imagina, sabia nem onde que eu estava, né? Coloquei Santa Missa perto de mim. Aí apareceu lá uma paróquia, providencialmente, paróquia São Francisco de Assis. Deus, né? São Francisco é nosso padroeiro, como família. Nosso filho mais velho chama Francesco, em honra a São Francisco. E aí enfim, tinha lá 8 horas, foi tempo de eu escovar o dente, descer e pedir um Uber. Aí tá.
Chegou o Uber falou assim, nossa, como que é? Olha, foi por Deus que eu estou aqui. Porque a rua de baixo, ela está reformando, está toda congestionada. Só que como eu sou aqui de Guarulhos, eu estava numa rua aqui que eu peguei uma contramão e vim te buscar. Mas, foi, né, não sei, se eu tivesse pedido outro Uber, não sei se ia demorar mais para chegar. Eu falei, ai, que bom, né? Graças a Deus. Aí, foi, puxando conversa e tal. Daí ele falou assim, você é daqui? Não sou de Londrina e tal. Daí eu vim fazer uma prova aqui e tal. Aí ele foi perguntando, fui falando. E aí eu falei, às 3 da tarde e tal. Daí ele falou assim, eu sou ministro da Eucaristia. E às 3 da tarde hoje na minha paróquia, a gente vai estar em adoração. E eu vou estar intercedendo por você, tá? Ai, gente, olha como Deus é bom e cuida dos mínimos detalhes, né? E aí né? Como Deus é tão... Não precisava de nada disso, sabe? Aí fui na Santa Missa e tal, acelerar, né? Às 3 da tarde, fui lá, tá. Aí chegou no simulador, gente, nós éramos em 8. E eu era a quinta a fazer a prova. E aí os homens vinham tudo assim, aquele avião estava muito pesado, puta, eu quase não consegui segurar. Aí vinha outra, nossa, gente, é muito pesado o avião, é muito pesado. Porque basicamente você tinha que entrar, né, dentro do simulador e fazer o procedimento em Guarulhos ali, procedimento IFR e depois um procedimento visual. E aí eu falei, eu peguei, pedi para ir no banheiro, fui no banheiro, chamei os 3, Nossa Senhora, Jesus e Santo Anjo. Falei assim, seguinte, o senhor está escutando, podia ser qualquer outra coisa, mas pesado eu não vou dar conta. Então você faz o seguinte, Jesus, o senhor senta, o senhor entra, o senhor senta no lugar do comandante, Santo Anjo, eu vou sentar no lugar do copiloto, você senta no meu colo, porque é você que vai segurar seu anjo. Porque, né, eu não... Imagina, se os homens não estão dando conta, mas o que eu, né? E Nossa Senhora, a senhora vai... Todo avião tem a gente chama jumpseat, que é onde vai... Quando tem algumas situações específicas que vai um terceiro piloto. Eu falei assim, Nossa Senhora, só vai sentar no banquinho e a senhora vai intercedendo. Porque se não for por vocês aqui, minha filha, não vai dar. Eu tremia, nossa, era tanto medo, minha Nossa Senhora. Pois bem, entrei. Lá tinha 2 instrutores que eram 2 anjos. Eram 2 pais, assim, que foram, sabe, assim? E aí, graças a Deus, passei. Tá. Terceira etapa foi o psicotécnico. E aí, naquela sala, a gente estava, né, foram mais 8. Aí, naquela sala, eu lembro que eu sentei no último lugar. E tinha uma vaga na frente. Aí, a psicóloga falou assim, eu vou fulano, você que está aí no último, vem aqui sentar nesse lugar vago aqui da primeira cadeira. Aí eu fui lá, né, de boa. Aí, graças a Deus, porque daí o que aconteceu? Eu fui tranquila para o psicotécnico, mas o rapaz que estava, como eu estava na primeira fila, o rapaz que estava do meu lado, assim, porque era uma mesa gigante, ele terminou a prova muito rápido. E eu não estava nem na metade ainda. Eu falei, minha Nossa Senhora, está acabando o tempo, porque a gente não tinha encontrado. Está acabando o tempo. Eu corri. Entreguei a prova, né? Fui a quarta, entreguei a prova. Graças a, né, porque eu vi ele, porque se eu estivesse no fundo, provavelmente eu ia ver mais ou menos onde que o povo estava. Entendeu? E a Nayara sempre foi a última a entregar a prova. Exato. Porque a gente fez faculdade juntos. Né? Exato, eu sempre fui das últimas. Ela era 2 anos antes do que eu. E às vezes eu esperava ela fazer prova. Meu Deus do céu. Fechava o ela estava fazendo prova. Porque eu sou daquela de revisar e ver se não errei alguma coisa. Eu sempre fui a última. Então, como ele estava, eu fui correndo e entreguei essa prova. Daquele dia, só os 8 passaram. Só que só os 4 primeiros foram chamados para a turma que eu entrei. Os outros ficaram para uma turma que, por conta da pandemia, que depois vocês vão entender, por conta da pandemia, eles não conseguiram fazer o ground school deles, né? Fazer serem contratados. Tá. Aí, né, você fala assim, meu Deus, né? Tá, daí passei e tal, fui entrevista, pá. Na última etapa, que era a etapa era você fazer o toxicológico, que eu quase reprovei brincadeira. Toxicológico e o exame admissional.
E aí foi interessante que nesse dia, todos os documentos, tipo assim, eles foram recolhendo. Documento. E aí fui a última a entregar o documento. Como eu fui a última, tipo assim, pensa, eu fui entregando o documento. O meu ficou por cima. Então, o que eu era a última, eu passei a ser a primeira. Daquele dia, o último, infelizmente, também ficou para a turma que depois não fechou. Por fim, chegou o e-mail, né? E eu entrei para a Gol. E foi uma felicidade, né? Deus tinha planos que... Foi uma gratidão, uma comemoração, né? Nossa, porque finalmente a gente tinha conquistado algo nosso. Foi uma conquista, na verdade, né? Nossa. E aí, o Tadeu, né? Eu e o Tadeu, nós demoramos 7 anos para engravidar. Não porque a gente queria. Desde quando a gente casou, a gente não toma remédio, a gente sempre foi abertos à vida. Porém, Deus tinha o seu tempo. E aí, por fim, isso foi no começo de 2020, que eu entrei na Gol. Quando foi em março, veio a pandemia. E na pandemia, nós fomos mandados todos embora para casa. Porque naquela época a gente foi contratado, a Gol estava uma média de 1.000 voos diários. E no começo da pandemia foi para 30, depois e até hoje a Gol está com cerca de 800 voos. Ainda não voltou o que era antes. E aí nós fomos mandados embora para casa. A princípio eu achei que, todos nós achamos que voltaríamos em breve. Mas infelizmente veio a notícia, de que a gente seria colocado em licença não remunerada pela companhia. Que era, assim, foi muito bom, porque ninguém queria ser mandado embora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não estaria voando, não estaria treinando, não estaria sendo remunerado. E eu lembro que quem me indicou na Gol foi o Alex, que é irmão do Tissot. E aí eu lembro que quando a gente recebeu a carta que a gente ia colocar, ia ser colocado em licença não remunerada, a gente conversando, eu falei assim, chorando, eu falei assim, nossa, Alex, é tão duro, porque só quem passa sabe o quão difícil é chegar aqui. E, sobretudo, eu sinto perdendo as duas coisas. A profissão, que eu lutei tanto para chegar, mas, sobretudo, porque, como a gente já tinha tentado 7 anos engravidar, a gente passou por vários médicos. E nós também nunca esteve nossos planos fazer fertilização in vitro. Mas, então a gente passou por vários... Aqui não tinha mais... Chega um momento que você precisa ir além, especialistas que vão descobrir o que você tem, porque a gente já tinha ido em vários. O Tadeu, qual que era o meu problema? Basicamente, eu tenho ovário micropolicístico. E meu ciclo é extremamente irregular. Tem vezes que eu menstruo a cada 3, 4 meses, 2 vezes por mês, 6 meses, enfim. E o Tadeu tinha um espermograma não muito bom, Ele tinha um espermograma baixo e ainda... Não era aquela Brastemp, mas funcionava, também, assim. A gente começou a ir em alguns médicos, e muitos a gente foi para não voltar mais, de verdade, porque a gente vê como essa questão da geração do filho, hoje ela é muito automática, Não deu? Vamos tentar aí 2 ciclos, se não der, fertiliza. E a gente nunca quis isso. A gente sempre tentou, nunca evitamos, desde que a gente casou. Sempre jogamos sem goleiro. Mas a gente foi numa médica, acho que foi a vez mais triste, assim. A gente chegou lá e tal, eu com o espermograma, e aí ela olhou, nem olhou da Nayara direito. Aí falou assim, o problema está com você. Eu falei, o senhor já sabia. O problema naquela casa sou eu. Mas não desse jeito, não por isso. Ela falou, teu espermograma aqui tem um nível aqui que tinha que estar mais do que 4, seu teu 0. Eu falei, tá bom, doutora, e aí? Ela falou, vamos tentar um ciclo. Se não der certo, só fertilização. Você é praticamente infértil. Bom, tá bom.
Daí ela falou assim, então vai nesses 2 médicos aqui e vê o que eles falam. Se é alguma coisa cirúrgica ou não, se não, esquece. Falei, tá bom. Peguei lá o meu exame, 0 lá, 0%, e fui no urologista. Aí ele olhou, conversou comigo e tal. Aí falou, ó, o espermograma, ele não é um exame de uma vez só. Ele é uma construção de exames. Esse aqui não está muito bom, mas pelo teu histórico, não é nada impossível. Ele falou, né? Você só precisa de um. Você só precisa de um. Tem que acertar. Aí você junta com a esposa que ovula uma vez a cada 6 meses. Pensa que tem que ser bom de mira. Né? Né, Márcio? Não vou contar aquela piada do cara de Lerroville, não, tá? Aí, né? Não, daí, só para finalizar, daí ele olhou e falou, e outra coisa, a gente já tinha, né, perdido um filho. Ele falou, se você fosse infértil, vocês não tinham engravidado da primeira vez. Então o segredo é fazer. Volta para casa, filho. Enfim, aí foi, né? Parou na ponta da língua. Outro dia eu conto para vocês. Pelo amor de Deus. Só depois de muito tempo de comunidade que a Márcia autoriza, entendeu? A hora que já for, estiver lá em cima, que a fala não for interferir mais, aí pode contar. Então, continue na comunidade, sem saberem. Mas, por fim, né? Para finalizar, porque nós estamos atrasados, foi assim, porque daí que a gente todos os médicos, assim, era tudo fora de Londrina, e foi assim, foi muito triste, porque, né, a gente não tinha condição de pagar, né? O Tadeu estava me bancando já, ainda não me bancando, né, coitado, mas a gente estava foi um investimento, só botando dinheiro para minha formação, e aí quando chegou, né, e aí, pois bem, né, pois bem, daí eu peguei e falei assim, Senhor, tu sabes, né? Aí eu tinha ido no médico em janeiro, e aí eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, doutor, vamos tentar? Aí ele falou assim, vamos esperar o próximo ciclo. Eu falei, não, eu não tenho tempo para esperar o próximo ciclo, não, vai nesse mesmo. Coloquei lá no Google, como induzir ovulação. Porque eu precisava, entendeu? Eu precisava saber o dia pra gente tentar no dia certo. Tem nenhum médico aqui não, né? Fora o Ronaldo. Não, Fora o Ronaldo. Falei pra ele, Ronaldo já sabe dessa gente, história. ninguém faz isso, tá? Mas fui lá no Google, e aí o Google falou, toma tal remédio, Indux, no dia tal. Tá, foi isso que eu fiz. Aí o exame que tinha lá de janeiro, que não tinha mais data, eu falei assim, eu vou usar, que era para controle de ovulação, que era para contagem de folículo, eu vou esperar e vou na hora certa para ver quantos folículos que eu tô, que dia que eu vou estar. Pois bem, fui lá, tomei os remédios, tomei todos os remédios, porque aí nisso, são tantos anos, você passa por vários médicos, já sabe mais ou menos os remédios que tem que tomar, né, nos dias do ciclo e tal. E a minha comadre, que estava fazendo, ela já era craque no do Billings e tal, e ela foi me ensinando o tal do muco, que a espessura, coisa do muco, tá. Aí fui lá no dia uma mulher normal, geralmente vai lá pelo 13º, 14º dia. Eu fui lá no 18º. Essa é minha esposa, gente. Acostumem-se. No 18º dia. E aí eu fui lá, pior que eu nem ia perceber que eu ia falar. No 18º dia, aí eu tava lá, tinha os folículos bons, mas tava nem perto de florescer ainda, né? De glúten, de estourar. Mas daí tava bom. Aí eu mandei mensagem, foto pro meu médico, falei, doutor, tá bom, vamos esperar os próximos ciclos não, né? Aí ele, nossa, verdade, tá bom. Aí a gente, ele falou, tá, daí fomos lá, ele falou assim, todo dia, uma pausa de 24 horas. Era a partir de sexta, não era? Era, a partir de sexta. Aí eu falei assim, conhecendo, eu falei assim, não, tá muito cedo, não é sexta não, vou começar no domingo. Começando no domingo. Essa mulher que tava craque na ovulação dela já. Aí a gente, foi muito bom, né, essa experiência juntos. Pra mim foi excelente. Foi a época mais feliz da vida do Tadeu, imagina.
Era quase todo dia. Quase não, era todo dia. Porque antes já era quase todo dia, né? Era quase segunda, quase na terça. Quase... Aí nessa vez foi quase mesmo. Eu tive que pedir, calma. Calma, mulher. Não, foi todo dia, né? Era todo foi? dia. Não, mas teve um dia que a gente pulou, amor. Eu tava pedindo arrego. Não entrou no jogo. Não saiu do vestiário. Falou, hoje eu não tô pro jogo, tô contundido. Passa amanhã. Aí, mas por fim, daí a gente tinha e tal. Eu ficava de repouso durante meia hora com as coisas estendidas aqui. As crianças não entendem ainda não, né? Não, acho que nem tem criança. Aí eu ficava de repouso e a gente rezava o Santo Terço. E, enfim. Eu já rezo rápido, imagina lá. A Maria chega. Acabou, amor. Aí, fizemos coisa. Aí fui no médico. Opa. Aí eu fui a gente tinha do dia da relação lá, daí eu fui e estourou. Eclodiu, né? Você ovulou. Tava ovulando dos dois lados ainda. Eu falei, já tava todo pra vir gêmeos mesmo. Aí eu, né? Eu ansiosa nunca fui. Lá, acho que não foi no 8º dia, eu já comecei a fazer teste. Aí, quando foi no 10º dia, tava até na casa da minha comadre. Aí Tua comadre é a Elaine, fala. É da Elaine. Já falou 2 vezes dela, mas é da Elaine. Tá cuidando das crianças. Aí eu fui no banheiro, fiz xixi no palitinho. Não no deu meio nada. do jantar. Hã? No meio do jantar. Não era almoço, era almoço. Era aí almoço. Não pintou, mas eu tinha que ser rápido, né? Guardei o pauzinho, guardei a caixinha, guardei a bolsa e tal. Tudo bem, fingiu que nada tinha acontecido. Aí a gente continuou o domingo, era um domingo, fomos na Santa Missa e tal. Aí a gente chegou em casa, a gente tomou banho, fomos dormir, era umas 10h30. Eu falei assim, gente, será que aquele pauzinho não pintou, não? Vai que, né? Fui lá na bolsa, peguei o pauzinho. E não é que tinha pintado 2 linhas? Não é atuação. Ela tá repetindo o que ela fez no dia. Tão grave. Aí ele olhou e falou assim, Não tinha pauzinho, gente. Tinha. Se você jogasse contra a luz assim, dava pra ver. Eu falei assim, não existe Sabe quando falso você pegar positivo. um carbono, que tem uma coisa, você olha na luz, tem um atrás. Gente, eu já fiz milhares de testes na vida. Aquele era um pauzinho. Pois bem. Não era. No outro dia a gente foi, ele falou assim, só acredito com o exame de sangue. Fui lá, paguei exame de sangue, fiz exame. Tipo, eu tinha dado, acho que 25. Quando faz exame, você sabe, né? Que é de 0 a 20, acho que é negativo. Imagina, o meu não tinha nem... Enfim, mas estávamos grávidos, né? E aí veio 9 meses depois, nasceu o Francisco. E assim, voltando da Gol, né? Por que eu contei tudo da Gol? Porque em meio a tudo isso, eu acabei que por estar contratada pela Gol, eu tive acesso à licença maternidade. Então a gente pôde sonhar de verdade, né? Eu consegui todo o dinheiro da licença, a gente construiu, né? Eu fiz o quartinho, comprou as coisas do Francesco, sem se preocupar com nada, com o dinheiro, foi providência, foi maravilhoso, né? Porque Deus cuidou de tudo, sem querer, enfim. Aí por fim passou, né? E aí como a gente, né? Nós somos sempre, porque é isso, né? O céu aberto à vida, mas assim, por mais que é difícil, às vezes dá medo, porque você fala, mas é um se entregar para Deus, né? E por mais que às vezes parece que a gente vai afundar, mas nada vale, de nada vale, né? O sucesso, né? De uma profissão, ou se eu não tiver de acordo com a vontade de Deus, se nós não tivermos, né? Nos caminhos daquilo que Deus sonhou para nós. E assim prosseguimos. E aí no dia, como que é? Passou um ano, o Francisco estava com um ano e meio, né? Os 2 anos e meio da Gol vencia agora esse julho aqui. A gente está em agosto, mês passado. E em junho, por graça de Deus, eu comecei a fazer muito xixi à noite. Normal. Xixi à noite. Falei, gente, mas eu tô mijando demais à noite, né? Aí
eu peguei, eu falei assim, vou fazer, eu sempre faço, eu tenho uns testes lá em casa, eu falei, vou fazer um teste. O Tadeu tinha ido levar, o Tadeu tinha ido... Ela faz mais teste. O Tadeu tinha ido levar... A Karine Evandro, o Tadeu foi o dia que ele foi levar a caixinha de oração na casa de vocês. E aí, eu fui pegar o Francisco, assim, me deu um enjoo, eu falei, eu vou fazer esse teste. Aí fiz lá, fiz xixi, enfiei o palitinho, eu falei, gente, não, né? Era só por... Não sei porque eu estava mijando demais hoje. Aí eu fui lá, peguei o Francisco e tal. Eu falei, vou voltar a ver o pauzinho. Gente, tava 2 tracinhos. Esse tava. Esse tava. O outro não tava. E assim, né, aí, trazendo o texto, na hora, gente, foi em junho. O negócio da Gol era até em julho. Na hora eu falei assim, meu Deus, a Gol. Foi o primeiro, por mais que, gente, existe alegria. Mas assim, se a Gol chamasse de volta, provavelmente quando, né? Porque assim, eu preciso voltar com a minha turma, porque é uma turma, não tem a formação de piloto sozinho, né? A Gol não vai bancar a minha formação sozinho. Eu preciso da minha turma, voltar com a minha turma. E aí eu falei, a Gol. Mas assim, né? De muita alegria, eu falei assim, Deus provê e Deus proverá. E aí o Tadeu tinha ido, eu falei assim, eu preciso contar, né? Eu não estava tão ansiosa, quando eu falei assim, meu Deus, eu não quase cantaria, nada, né? não cantaria nenhuma hora. Tadeu. Aí tá, deixa eu só contar o que é. Aí eu falei, peguei o Francisco, escrevi, parabéns, promovido, irmão mais velho. Passei fita crepe em tudo ele aqui, coloquei uma jaqueta, uma blusa, fechei com a jaqueta. Aí o Tadeu chegou e falou assim, amor, você não vai acreditar. O Francisco se pintou inteiro. Deixei as canetinhas, peguei as canetinhas, joguei as canetinhas no chão. Falei assim, amor, você acredita que o Francisco pegou todas as minhas canetinhas e se pintou? Olha só o que ele fez. Aí, você tava com ele no colo ainda. Um calor e o moleque com a blusa fechada até aqui assim. Falei, meu Deus, essa mulher é mais louca que eu imaginava. Aí na hora que ela começou a rir, eu falei, alguma coisa tem aí. Aí eu abri, tinha um cartaz bem bonito, assim, não dava para ler direito, mas estava escrito promovido irmão mais velho. E aí, assim, né, estamos grávidos da Kiara, com a graça de Deus, porque imagina, imagina, gente que tantos anos, e do Francisco foi, né, mas olha, foi uma luta. E assim, de forma tão natural, eu nem achava, gente, eu juro para vocês que eu não, eu falava, como que engravida? É normal, assim, ninguém faz nada? Porque eu não, sei lá, não, né? Não. Gente, tipo assim, entendeu? Eu fiz, amor. Mas eu falava assim, ó. Ofendendo a minha masculinidade aqui na frente dos outros? Não foi o cara de Léo Romilho. Aí, né? E por fim, daí só terminando, quando foi o cuidado de Deus, né? No outro dia, o Alex, ele mandou mensagem e falou assim, viu? Tava conversando aqui com meu amigo, que é um amigo dele que é da chefia. Ele falou que provavelmente só final de 2023. Eu falei, oi. E aí, naquela mesma semana, saiu um acordo com o sindicato de que a Gol prorrogaria nossa licença por mais um ano. Então, né, mais uma vez, Deus cuidando de tudo. E assim, para vocês saberem se eu vou voltar para a Gol ou não, só continuando na comunidade, fazendo um encontro bonitinho, né? Então, assim, fique para saber o do homem do Hello, do El Roville, e isso que vai acontecer comigo. Brincadeira. Mas, assim, para dizer que o que será, eu não sei. Mas todo esse processo Deus fez tanto no meu coração, sabe? De esperar a vontade dele, seja qual for, dentro da Gol, fora da Gol, como, né, cuidando de casa, dos meus filhos. Deus foi me fortalecendo, me fazendo, né, assim, mas, né, assim, é uma alegria imensa estar dentro de casa, né, ser mãe, ser... E é isso, né, de tudo isso, resumindo, eu só quero ser esse barco, a vela, né, nas mãos do Senhor, e que Ele guie para onde Ele desejar. É isso. A gente não sabe o que Deus nos reserva, né? Nem na profissão da Nayara, nem no dia de amanhã. A gente não sabe. Mas todo dia a gente entrega na mão dele. Que ele seja esse farol na nossa vida, que ele nos conduza, que se for para ser de Deus, que seja, que não, se não for para ser de Deus,
que caia por terra. Não interessa o investimento que foi feito na profissão da Nayara, não interessa o que a gente passou. Se for para ser de Deus, vai ser bem-vindo. Se não for para ser, que essa tempestade vá embora e que não fique com a gente.